Para demonstrar os procedimentos deste curso, vamos usar um equipamento com a seguinte configuração: gabinete mini torre, teclado ABNT português, mouse de 2 botões com wheel, monitor Samsung 15 polegadas, estabilizador 1 kVA, HD Maxtor de 20 GB, drive de disquete 1.44 MB, CD-ROM LG 52X, placa-mãe marca Shuttle com som on-board, processador Intel Pentium 4 1.6 GHz, memória 128 MB DDR, modem 56K, placa de vídeo ATI 8 MB AGP. O computador é um equipamento cheio de componentes elétricos, eletrônicos e mecânicos que em conjunto trabalham com um só objetivo: processar dados e transformá-los em informações. Para que você entenda como o computador funciona, é imprescindível saber a diferença entre dados e informação. De um modo geral, os dados são colocados no computador por um usuário que os insere na sua forma bruta. Este processo é conhecido como entrada de dados. A partir daí, os dados serão processados pelo microprocessador do computador e devolvidos para o usuário na forma de uma resposta, que na verdade é a saída das informações. O computador é um sistema composto por 2 segmentos, hardware e software. O hardware é a parte física do computador que corresponde às placas, chips, conectores, cabos e fiação elétrica. Além desses itens, entram na composição do hardware circuitos lógicos, CPU, memórias e dispositivos de entrada e saída de dados e informações. Já o software, que também é conhecido como programa, é um conjunto de instruções que o computador recebe para executar ou processar determinada tarefa. Essas instruções são as verdadeiras responsáveis pela funcionalidade do computador e pelo processo de transformação das informações. O boot é um bom exemplo de programa, pois é executado sempre que o computador é ligado ou após o reset. O objetivo desse programa é colocar o computador em ponto de operação para que o usuário possa iniciar seus trabalhos. Tradicionalmente, o teclado é o dispositivo de entrada de dados mais comum em um sistema de microcomputador. Outro dispositivo muito importante, embora tenha surgido depois do teclado, é o mouse, que atualmente é indispensável para quem utiliza sistemas operacionais de interface gráfica. Além do teclado e o mouse, há uma grande quantidade de dispositivos de entrada de dados. Veja alguns exemplos: CD-ROM, scanner, modem, câmera digital, unidade de disquete e disco rígido. Os dispositivos de saída de dados, assim como os de entrada, são muitos, porém os mais conhecidos e utilizados são impressora jato de tinta, impressora matricial, plotter e monitor. Todos os dispositivos conectados ao computador, localizados dentro ou fora do gabinete, são chamados de periféricos. Em 1980, quando a IBM lançou o primeiro computador pessoal, ele era composto por poucos periféricos, tais como monitor, teclado, 2 drives de disquetes de 5 polegadas e 1/4 e uma impressora matricial. Depois de algum tempo foi adicionado ao PC o disco rígido, que a IBM chamou de Winchester. A partir daí, o microcomputador passou a ser chamado de PC-XT. Com o passar dos anos, os microcomputadores tiveram grandes evoluções. E hoje a quantidade de periféricos existentes no mercado é imensa. Como exemplo, podemos citar os mais conhecidos. Observe: mouse, zip drive, scanner, impressoras laser e jato de tinta, plotter, câmera fotográfica digital, filmadora, modem, CD-ROM, gravadoras de CD e DVD. O clock é um sinal elétrico que controla uma transmissão de dados entre um transmissor e um receptor. Essa transmissão de dados de um dispositivo digital para outro é feita através de taxa de transferência, que corresponde a um determinado número de bits. Vale dizer que ambos os dispositivos, transmissor e receptor, operam com a mesma taxa. Para que você compreenda melhor, bit é a menor quantidade de informação que pode ser processada e armazenada na memória do computador. Por exemplo, um conjunto de 8 bits
forma o que chamamos de caractere, que pode ser um dígito, uma letra ou um símbolo de pontuação. A taxa de transferência corresponde à velocidade de transmissão de dados entre dois dispositivos, como exemplo, entre o processador e a memória. A comunicação entre o transmissor e o receptor pode ser efetuada de duas maneiras: transmissão paralela e transmissão em série. Na comunicação paralela, dois fatores determinam a taxa de transferência, a quantidade de bits enviada e o clock. Nesse tipo de comunicação, os bits que formam os dados são enviados ao mesmo tempo, tornando a comunicação mais rápida. Por exemplo, o sistema que transfere em 64 bits é mais veloz do que o que opera em 32 bits, ou seja, quanto maior a quantidade de bits transferida, mais veloz é a comunicação. A taxa de transferência é diretamente proporcional à quantidade de bits transferidos por vez e ao clock do barramento local, que é a via de comunicação entre o processador e a memória RAM. Na fórmula utilizada, a divisão por 8 é necessária para que o resultado seja em bytes. Para que você possa entender melhor, criamos o seguinte exemplo. Um processador que transfere 64 bits por vez e opera com clock de barramento de 100 MHz tem taxa de transferência de 800 megabits por segundo. Por outro lado, a transmissão em série transmite 1 bit de cada vez. É uma comunicação muito lenta se comparada com a paralela, que pode transmitir até 64 bits. Embora seja lenta, a comunicação serial é a preferida para dispositivos externos, como redes, mouses e teclados, por não causar problemas eletromagnéticos e de atenuação ocorridos na comunicação paralela. O multiteste também é conhecido por multímetro, e é o aparelho usado para fazer medidas elétricas, que são voltagem, resistência e corrente. Na verdade, são 3 aparelhos em um só. Aquele que mede a voltagem chama-se voltímetro, o que mede resistência chama-se ohmímetro, e o que mede corrente chama-se amperímetro. O multiteste possui uma chave rotatória, cuja finalidade é selecionar escalas do voltímetro, do miliamperímetro e do ohmímetro. Possui também 2 pontas de prova para medições e é fabricado em 2 modelos, digital e analógico. O analógico é o modelo mais antigo e é elaborado com um sistema eletromecânico. Já o modelo digital é mais novo, mais fácil de operar e muito mais preciso e confiável. A voltagem ou tensão é a diferença entre 2 potenciais elétricos e é medida em volts, representada pela letra V. Existem 2 tipos de voltagem, a de corrente contínua e a de corrente alternada. A voltagem de corrente contínua é fornecida por pilhas e baterias e também pode ser produzida por um circuito eletrônico que retifica, filtra e estabiliza a corrente alternada, como é o caso da fonte do micro, que recebe em sua entrada a corrente alternada e a transforma em corrente direta ou corrente contínua em suas saídas. A voltagem de corrente alternada é inconstante e varia entre os limites positivos e negativos, ou seja, mais 220 volts e menos 220 volts. A corrente alternada brasileira varia 60 vezes em 1 segundo e pode ser produzida em 115 volts ou 230 volts. Para que você entenda melhor como o multiteste é usado, observe o seguinte exemplo. Temos uma pilha e um multiteste. O polo positivo da pilha é o potencial VA e o polo negativo é o potencial VB. O potencial VA não possui cargas negativas, por consequência, o potencial VB possui. A diferença entre os potenciais é chamada de voltagem. Então, para medirmos a voltagem da pilha, temos que executar as seguintes ações. Posicione a ponta positiva de cor vermelha do multiteste sobre o potencial positivo, ou seja, VA. A ponta negativa de cor preta deve ser posicionada ao potencial negativo, VB. A chave rotatória deve estar na posição 20 dCV. Ao final, o multiteste apresentará o valor de 1.5, que corresponde à voltagem da pilha. A tomada do PC possui padrão internacional, ou seja, qualquer lugar do mundo mantém a mesma configuração. Observe. O fio fase é conectado ao polo da direita da tomada, o fio neutro ao polo da esquerda. Já o fio terra é conectado ao polo inferior da tomada. O fio neutro é o terra da rede elétrica, por isso está sempre ligado ao gabinete do microcomputador. Se o fio fase for trocado pelo neutro,
o computador certamente dará choque em quem o tocar. Vale dizer que as tomadas utilizadas nas instalações comerciais e residenciais são de 2 polos. Portanto, você deve fazer a substituição da tomada para a instalação do micro.